Olá! Seguindo o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, está aí na sua tela o livro, né? Eu sempre no início das nossas aulas faço aí a indicação, né? O livro Novas Essências do Pensamento de Unificação está disponível para você lá no site www.unificacionista.com, onde você pode fazer o download, você pode ler online, enfim, né? É importante ter o livro, né? Então faz o seu download, tem o livro aí no seu aplicativo, seja ele um celular, um tablet, o seu computador, enfim, né? Para você acompanhar as nossas aulas. E também a gente tem já uma série de aulas gravadas, né? Toda a sequência que a gente já fez até agora, são várias, né? Dezenas de aulas, todas elas estão já disponíveis para você assistir de novo, se já assistiu e ficou alguma dúvida, ou então se ainda não assistiu ou deixou alguma aula sem assistir, todas as aulas anteriores estão lá disponíveis para você acessar. E aí, para você se situar, essa aula nós estamos estudando agora o terceiro capítulo do livro, Teoria da Natureza Humana Original, como está aí na sua tela. Na aula anterior a gente já fez uma pequena introdução do conteúdo desse capítulo, né? E aí, propriamente, nessa aula que nós estamos fazendo agora, nós vamos entrar então nos temas, né? Nós vamos começar a estudar propriamente o capítulo 3, à luz da visão do pensamento de unificação acerca do ser humano. Por isso, esse capítulo leva o título Teoria da Natureza Humana Original. Vamos ali, né? Eu já vou passar para a próxima tela, onde a gente pode seguir. Nós vamos começar o estudo da teoria da natureza humana original no item 1, um ser com imagem divina. Na aula anterior ali, quando a gente fez aquela introdução, no finalzinho da aula eu já fiz assim, cena dos próximos capítulos, né? Ou seja, eu dei uma ideia do significado, né? Por que a gente diz um ser com imagem divina? Na verdade, quando estudamos lá no capítulo 1, a título assim de uma breve revisão, nós estudamos a estrutura de Deus, a imagem original, e a gente viu aquelas estruturas que está aí na sua tela, né? Nós vimos que Deus é um ser que tem atributos que nós chamamos de função, caráter divino, né? Eu vou até circundar aí na sua tela, caráter divino, onde nós vamos ver que o ser humano também vai ter essas características replicadas em si. Nós estudamos detalhadamente cada um deles, então se você não viu, fica a dica, né? Assiste lá. Se viu e ainda ficou dúvida, assiste de novo, sem problema. Tivemos uma aula específica para cada um desses atributos lá do caráter divino. Coração, uma aula, logos, outra aula, e criatividade, uma aula específica, ok? E também falamos, né, o atributo forma de Deus, imagem divina, onde estudamos as características de Sun San, Hyun San, Yang, Yin e as imagens individuais. E nós também vamos fazer essa mesma replicação desses atributos no estudo do ser humano, no estudo da teoria da natureza humana original. Como eu sempre menciono, né, trago aí alguns trechos do livro, então é importante você ter o livro à mão, porque eu não trago todo o conteúdo, eu trago assim, sempre as ideias que eu entendo serem as ideias principais, através das quais a gente pode aqui desenvolver nessas aulinhas facilitadoras, pelo menos a sua compreensão, facilitar a sua compreensão, o seu entendimento sobre o conteúdo que a gente está estudando. É lógico que eu sempre faço essa referência e reitero aqui novamente. É importante que você tenha o livro, é importante que você se debruce sobre o livro, que você depois vá lá, leia, né, faça a complementação das informações que eu vou trazer aqui, pelo menos as ideias principais apenas, tá bom? Então fica feito já esse esclarecimento. Mas eu vi algumas coisas que você... Realmente, eu não trago tudo, não. Eu trago as ideias principais e ainda em cima dessas ideias principais que eu trago, normalmente eu faço alguns grifos. Por isso eu sempre brinco, né? Traz o seu caderno, traz a sua caneta. Anota esses grifos, porque são sempre as ideias principais que, ao ler, ao estudar esses conteúdos, a gente pode, entendendo esses pontos, a gente vai formando ideias mais claras, que vai permitir, obviamente, o entendimento do estudo de todo o livro quando você se dedicar a isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a leitura e a gente vai comentando. Então, na imagem original, Deus, que nós já estudamos lá no capítulo 1, longamente, né, várias aulas, nós dissemos que há a imagem divina, a qual consiste de Sun San, Hyun San, Yang, Yin e a imagem individual. Isso eu já mostrei ali na imagem que está aí na sua tela, né? Então é só a ilustração que eu faço através das imagens daquilo que está contido dentro do texto propriamente, né? Assemelhando-se à imagem original, ou seja, assemelhando-se a Deus, um ser humano possui a imagem universal de Sun San e Hyun San, também de Yang, Yin e também de imagem universal.
Tal ser é chamado um ser com imagem divina. Qual ser? O ser humano. O ser de natureza original. Esse ser humano de natureza original, nós chamamos ele de um ser com imagem divina. Por isso, esse primeiro item nós estamos aí estudando agora, um ser com imagem divina, ou seja, o ser humano replicando no ser humano esses atributos que estudamos lá em Deus. Sun San, Hyun San, Yang, Yin e imagem universal, ou a imagem individual, né? A imagem de cada ser. Primeiramente, então, nós examinaremos os aspectos de Sun San e Hyun San. E essa aula, propriamente, nós vamos dedicar ela toda ao estudo desses atributos, Sun San e Hyun San. Sem muita pressa, sem muita correria, né? Apesar que nós já estudamos bem detalhadamente lá em Deus como é e o que é essas características, perdão, o que são essas características Sun San e Hyun San. Agora nós vamos aplicar isso mais detalhadamente no ser humano, no estudo da natureza humana original. Beleza? E aí as outras características a gente vai fazer também aulas específicas, então vamos com calma, né? Sem pressa. Eu acho que é muito importante a gente dedicar o tempo adequado ao estudo da natureza humana original, exatamente porque ao longo do estudo da teoria da imagem original e também no capítulo 2, quando estudamos ontologia, se você acompanhou todo o nosso estudo, você vai ter observado que a gente sempre usou o ser humano fazendo analogias para explicar esse ou aquele ponto, mas eu sempre mencionei, né, naquelas aulas anteriores que não iria me especificar, não iria me aprofundar, falar sobre o ser humano com muita profundidade, exatamente porque o livro dedica um capítulo inteiro sobre isso. E é nesse capítulo que nós estamos agora dedicando também, debruçando a nossa atenção e o nosso estudo para entender. Então agora sim, a gente vai fazer com calma, detalhamento, para a gente entender, para a gente compreender com clareza, com profundidade, o ser humano, a sua natureza original, aquilo que está replicando os atributos de Deus, né? E o que foi realmente planejado, né? Aquilo que a gente até mencionou também numa das aulas anteriores, do que foi planejado por Deus. Beleza? Entendido? Vamos seguir então para a próxima tela aí. Um ser unido de Sun San e Hyun San. A semelhança de um ser humano com Sun San e Hyun San de Deus significa que um ser humano é um ser dual, de mente e corpo, ou seja, um ser unido de Sun San e Hyun San. Há 4 tipos de Sun San e Hyun San em um ser humano. E a gente vai falar detalhadamente sobre isso daí, tá bom? Primeiramente, cada pessoa é uma integração do universo ou a encapsulação de todos os elementos do universo. Anote esse detalhe, tá? Eu vou continuar lendo aqui o trecho, depois a gente volta nas explicações. Mas ali tem um grifo, fica a dica, né? Enquanto eu vou continuar lendo, vou voltar a explicar isso daí, né? Até trouxe uma imagem que está aí na sua tela, mas eu vou acabar de ler ali para você ver os quatro tipos, né, que ele fala ali de Sun San e Hyun San, que estão presentes no ser humano, mas aí a gente vai falar mais detalhadamente na sequência. Vamos lá. Então, seguindo ali a leitura, assim toda pessoa tem todos os elementos de Sun San, de animais, plantas e minerais, em seu próprio Sun San, como também todos os elementos Hyun San, de animais, plantas e minerais, no seu próprio Hyun San. Tá? A imagem que está aí na sua tela é para ilustrar isso, mas eu já vou falar mais detalhadamente sobre isso daí. Vamos terminar ali. Em segundo, cada pessoa é um ser dual, de ser espiritual e ser físico. Importante isso. Agora a gente vai dedicar um pouco mais sobre esse ponto que a gente até mencionou em algumas aulas anteriores, né? E aí, em terceiro, cada pessoa é um ser unido de mente e corpo. E finalmente, cada pessoa é um ser com uma mente dual, consistindo da união de mente espiritual e mente física. É em cima disso que a gente vai se debruçar ao longo de toda a aula de hoje, né, falando aí sobre Sun San e Hyun San, e obviamente quando a gente passar para os demais atributos que a gente vai estar analisando aí sobre o ser humano, a gente vai fazer, recorrer, na verdade, a essas afirmações que nós estamos fazendo agora. Por isso eu estou dando essa deixa aí o tempo suficiente para você anotar, né? Eu sempre falo, traz o caderno, traz a caneta, anota as dicas. Esses grifos, na verdade, são dicas porque ao longo de todo o estudo do terceiro capítulo, Teoria da Natureza Humana Original, nós vamos dedicar bastante atenção e vamos recorrer muito a essas 4 modalidades, esses 4 tipos, manifestações, vamos dizer assim, né, dos atributos Sun San e Hyun San, lá da imagem original
lá em Deus, agora replicados especificamente no ser humano, em toda a complexidade que a gente vai ver e observar na natureza humana original. Beleza? Deu tempo aí de você anotar? Espero que tenha tido tempo aí para você anotar as dicas, né? Qualquer coisa também sem problema. Dá o pause aí no vídeo que a gente vai seguir a aula e você pode, né, não ter conseguido copiar tudo, então não tem problema não, faça isso com tranquilidade. Beleza? Então vamos voltar ali, como eu mencionei, na questão ali dessa primeira manifestação desse atributo Sun-San e também o atributo Hyun-San, como ele fala ali, né, sendo a encapsulação de todos os elementos do universo ou uma integração do universo. Esse gráfico que está aí na sua tela, que eu mencionei já, ele basicamente a gente estudou no capítulo 2, ali, quando falamos sobre ontologia, né, a teoria do ser, observando a manifestação dos atributos Sun-San e Hyun-San em todos os reinos. Né, falamos ali dos elementos Sun-San e Hyun-San, como está aí na sua tela. No reino mineral, falando sobre as leis físico-químicas, e a gente vai observar que essa característica Sun-San do reino mineral, ele vai também estar presente, né, esse atributo Sun-San, em todos os demais reinos. Ele vai aparecer no reino vegetal, no reino animal e no reino humano. Né? Só que a gente vai ver ali que vai se sobrepondo algumas camadas. No aspecto Sun-San, no reino vegetal vai aparecer vida, vai aparecer essa questão da autonomia, que também vai estar presente também no animal e no ser humano. Só que quando a gente já passa para o reino animal, a gente já vai observar, né, uma nova característica, uma outra camada, além das leis físico-químicas e da vida, a gente vai observar, né, o instinto, né, a questão do instinto do animal, e aí passando para o ser humano, a gente vai observar as camadas anteriores. Eu não vou explicar isso detalhadamente, porque nós dedicamos uma aula para estudar esse esquema das camadas manifestadas nos diferentes reinos, né, do mundo criado, do mundo existente, dos seres existentes, e também no aspecto Hyun-San tá ali, né, a gente falou sobre isso, e esse gráfico eu trouxe exatamente para enfatizar essa afirmação aí que o livro fez, né, quando ele fala que o ser humano é uma integração do universo, ou a encapsulação de todos os elementos do universo, ou seja, a gente observa aqui, tanto os aspectos Sun-San quanto os aspectos Hyun-San, do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal, estão presentes, né, no nosso Sun-San e no nosso Hyun-San, é o que ele fala ali na sequência. Né, ó. Toda pessoa tem os elementos de Sun-San de animais, plantas e minerais em seu próprio Sun-San, e também os elementos de Hyun-San dos animais, minerais e vegetais em seu próprio Hyun-San. Ok? E a gente já falou bastante sobre isso daí, né? Então a gente não vai se aprofundar muito. Né? Essa questão aí eu trouxe o gráfico exatamente a título de ilustração mesmo. Né? Como a gente já falou sobre isso lá na aula do capítulo 2, estudando ontologia, não vamos voltar a isso. Né? Então fica a dica. Né? Se você perdeu, se você assistiu e não está lembrado, assiste lá. Né? A aulinha de ontologia falando sobre essa questão aí tá disponível lá. A questão que a gente vai dedicar mais atenção são os itens seguintes, né? As características ou as manifestações de Sun-San e Hyun-San no ser humano, que é o segundo, terceiro e finalmente o quarto tipo ali, que vão entrar nos aspectos de, falando ali de ser espiritual e ser físico, falando sobre mente e corpo e falando sobre mente espiritual e mente física. É exatamente nesse aspecto, Sun-San e Hyun-San do ser humano, que nos dá essa característica peculiar, distinta dos demais seres existentes. Beleza? Vamos lá? Seguindo aí para a próxima tela, então. Só a título de lembrança, né, para a gente dar continuidade no estudo da natureza humana original, é importante esse gráfico porque a gente usou ele para ilustrar quando estudamos essas características Sun-San e Hyun-San lá em Deus, lá na imagem original. Então, como eu já mencionei aí numa tela anterior, né, a gente mencionou ali os atributos de caráter divino, coração, logos e criatividade, que nós também vamos falar no estudo da natureza humana original, mas mais adiante, né, aulinhas mais para frente. E agora, estudando a imagem divina, os aspectos, né, de Sun-San e Hyun-San. E só para lembrar, nós dedicamos bastante tempo e argumentação no estudo da divisão, da dualidade que existe dentro do próprio Sun-San, lá em Deus. Nós falamos que dentro do Sun-San de Deus existe um aspecto mais interno, que o pensamento de unificação denomina Sun-San interno.
e ali intelecto, emoção e vontade. Usamos, inclusive, nas aulas, quando estudamos esses aspectos, nós fizemos bastante analogias usando o próprio ser humano, o funcionamento da mente humana, os aspectos de intelecto, o processo de cognição, quando a gente falou ali sobre percepção, entendimento e racionalização, né, formando ideias, conceitos, leis e princípios, estes que vão compor o aspecto um pouquinho menos interno, ainda dentro do Sun-San, que o pensamento de unificação denomina Ryun-San interno. Está aí na sua tela, né? Deixa eu dar uma circundada só para você se localizar. O Ryun-San interno é o aspecto ainda dentro do Sun-San, mas ele é um pouquinho menos interno, né? É onde estão ideias, conceitos, leis e princípios. Lembra disso? Nós falamos longamente, tá? Se você não viu essa aula, fica a dica. Assiste lá. Se você viu, ficou alguma dúvida, sem problema, né? É bastante conteúdo, é um conteúdo bastante complexo, assiste de novo e também, né, volta a fazer aquela referência. Tá o livro à mão, né? Tem o livro à mão, debruça a sua atenção no livro, vai lá e leia cada um desses tópicos ali que estão lá, mais argumentações para ajudar no seu entendimento. Beleza? Entendido? Conseguiu lembrar? Esse gráfico só a título de lembrança. Agora vamos voltar para a nossa sequência do livro aí. Seguindo aí então, agora, quando consideramos um ser humano a partir da perspectiva de ter perdido a natureza humana original, o relacionamento entre mente espiritual e mente física, o quarto tipo que a gente mencionou ali na tela anterior, né, falando dos tipos de Sun-San e Ryun-San em cada pessoa, então o quarto tipo de Sun-San e Ryun-San mencionado lá anteriormente é especialmente importante. Assim, um ser unido de Sun-San e Ryun-San se refere a um ser unido de mente espiritual e mente física. Aqui vai dar bastante margem para a gente discutir e argumentar. Primeiro ponto ali que ele menciona, já no começo desse parágrafo, ele fala assim, ó, quando consideramos um ser humano a partir da perspectiva de ter perdido a natureza humana original. Esse é o grande problema, né? Quando estudamos o pensamento do reverendo Dr. Samyamun, a parte teológica, lá no livro Exposição do Princípio Divino, o segundo capítulo que trata sobre a queda do homem, explicando que o homem teve um problema no início da sua existência e por conta desse início problemático, ele passou a adquirir alguns problemas que originalmente, no plano de Deus, no protótipo de Deus, no projeto de Deus, não era para o ser humano possuir. A gente até mencionou, né, na aula anterior, quando falamos ali sobre a introdução, né, fizemos a introdução aí desse terceiro capítulo, a gente mencionou à luz de vários pensadores e também religiosos, falamos Buda, citamos Jesus, falamos Sócrates, Platão, enfim, citamos vários personagens vindo até o século passado, né? Mas a gente observa que todos eles têm bastante dificuldade de identificar os aspectos originais do ser humano, o ideal, eles percebem sim, né? Todos eles percebem que o ser humano tem um estado ideal, mas a sua realidade não é de acordo com esse ideal aí, seja ele qual o modelo que cada um desses pensadores estabeleceu, né? Mas a questão é, sem considerar isso, né, nós precisamos entender qual é o plano de Deus, e é sobre isso que nós vamos nos debruçar. No estudo da teoria da natureza humana original, nós debruçamos a nossa atenção, o livro se debruça sua argumentação no que seria o original, entendendo clara e detalhadamente e pormenorizadamente o que é, qual seria esse ideal estabelecido por Deus, prototipado lá no processo de criação, né? A aulinha de criatividade está lá disponível também, tá bom? A gente vai poder entender quão distante o homem está desse ideal. Entendendo esse ideal, a gente vai poder conseguir mensurar o distanciamento e aí, de uma forma mais clara, mais bem definida, mais melhorada, qual o caminho a ser percorrido. Ou seja, o pensamento de unificação é muito claro quando ele se propõe a apresentar respostas e soluções para problemas reais. Nesse capítulo específico, problemas reais da existência humana e dos relacionamentos, né? Basicamente, esse é o tema que a gente está se propondo aí a estudar. Beleza? Entendeu? Então vamos ali. Agora eu trouxe essa imagem é muito importante para a gente argumentar. É uma imagem que eu também importei do conteúdo teológico do Dr. Samyamun, do reverendo Dr. Samyamun, da Exposição do Princípio Divino,
né, mostrando essa estrutura do ser humano a partir da perspectiva teológica. Mas essa imagem é muito interessante, é muito importante, e a gente vai usar ela aqui para fazer esse entendimento, esse esclarecimento, tá bom? Mas assim, de uma forma bem sucinta ali, na sequência dos outras telas que eu trouxe, a gente vai argumentar. A título, só para a gente não se estender aqui, basicamente nós estamos dizendo que o ser humano possui uma estrutura dual, ou seja, o ser humano tem uma realidade espiritual e uma realidade física. Então, essa estrutura que você está vendo aí na sua tela, nós estamos falando de uma pessoa. É uma pessoa, um ser humano. Não são dois seres humanos, é um ser humano portador de uma estrutura, de uma existência espiritual e de uma existência física. E cada uma dessas características, desses atributos da natureza humana original, também são dualizadas no aspecto mente e corpo. Então tá aí, né, na parte de baixo aí da sua tela, no gráfico, uma mente física em relação a um corpo físico. Da mesma forma que uma mente espiritual em relação ao corpo espiritual. E você vai ficar, mas pera lá, então o ser humano tem uma estrutura de dois corpos, duas mentes? E quais seriam as diferenças, distinções e características dessas duas realidades? É claro, nós vamos trazer algumas ideias, as ideias principais. Como eu sempre digo, não vou trazer todo o conteúdo, mas a gente vai trazer as ideias principais. Mais detalhes, fica a dica, né? Debruce-se sobre o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação e o livro Exposição do Princípio Divino. Beleza? Então na próxima tela ele diz assim, ó, o trecho que eu trouxe: podemos explicar o relacionamento entre mente espiritual e mente física como aquele entre Sun San e Hyun San, a despeito do fato que ambas, mente espiritual e mente física, pertencem à mente. Parênteses aqui, ficou confuso? Então vamos lá. Basicamente, a gente vai pensar primeiramente de forma isolada, tá? A gente vai isolar a título de entendimento. Não funciona assim na prática, tá bom? Então separa ali, faz de conta que nós estamos olhando só para o ser humano no aspecto físico. Então esquece essa parte de cima que eu estou circundando, vamos olhar aqui embaixo. O ser humano na estrutura, na sua existência física, ele tem uma mente e um corpo. Em relação a essa estrutura, a mente está na posição, no papel de Sun San, tá? Seria ali o aspecto mais interno, o aspecto intangível, o aspecto diretivo dessa existência. E o corpo, né, a parte visível, a parte tangível, a parte palpável, ela é a parte direcionada, ela está na posição objetiva em relação à mente, então ela estaria na posição, está, né, na posição Hyun-san. Isso na relação, na estrutura física. De forma isolada também, eu posso aplicar essa mesma regra à estrutura espiritual, ou seja, naquele modelo ali onde você está vendo, corpo espiritual e um círculo um pouquinho menor ali dentro, mente espiritual, a mesma regra se aplica, ou seja, a mente espiritual está para o corpo espiritual na posição de Sun San, né, portador dessa função diretiva, funcional, intangível, e o corpo a estrutura tangível, visível, palpável, né, e direcionada, conduzida, né, objetiva em relação a essa mente. Beleza? Ficou claro? Ok. Então essa é a distinção. Por quê? Porque ali no texto ele falou, a despeito de que ambas, mente espiritual e mente física, pertencem à mente. Ou seja, nós estamos falando de mente. E mente humana, na verdade, apesar da gente ter feito essa brincadeira aí de separar, né, como tem a linha aí nessa imagem, dividindo, cortando ao meio, mas na verdade não funciona assim. É uma estrutura una, o ser humano é uma estrutura una, onde ela tem essa estrutura tem dimensões, uma dimensão física e uma dimensão espiritual. Por conseguinte, a gente tem uma mente física e uma mente espiritual. Obviamente funcionando exatamente nesse sentido. A mente física coordenando, direcionando o funcionamento adequado do corpo físico e, respectivamente, a mente espiritual em relação ao corpo espiritual, da mesma forma, fazendo o mesmo papel. Só que, em relação uma à outra, estrutura, faceta, dimensão, vamos dizer assim, do ser humano no que diz respeito à mente, o pensamento de unificação faz essa afirmação, dizendo que a mente espiritual em relação à mente física está na posição Sun San e a mente física em relação à mente espiritual está na posição Hyun San. Beleza? Entendeu?
dei essa volta gigante aí, né, usando a imagem aí que está aí na sua tela, para melhorar esse entendimento, né, do que ele falou bem resumidinho ali. Então, às vezes, a gente passa, na leitura do livro, né, a gente, quando se debruça sobre o livro sem as imagens e sem uma aulinha facilitadora, a gente dá umas tropeçadas, às vezes, no texto, né. Por isso, não tenho pressa, espero que você também não tenha pressa da gente concluir todo esse estudo aí da teoria da natureza humana original, exatamente porque temos que ver detalhadamente cada parte aí para a gente não fazer confusão, né? É muito fácil, numa leitura superficial, a gente criar ideias preconceituosas, preconcebidas e distorcidas a partir do conteúdo que é pleno, perfeito, adequado, beleza? Então, seguindo ali. A razão, então, que a mente espiritual é a mente do ser espiritual, que ele chamou ali agora há pouco, Sun San, e a mente física, que é a mente do corpo físico, do ser físico, de Hyun San, é, portanto, o relacionamento entre mente espiritual e mente física é o mesmo como o relacionamento entre o ser espiritual e o ser físico. Vamos considerar as funções da mente espiritual e da mente física. Então veja só, né? Ele está dizendo então que a estrutura espiritual em relação à estrutura física, da mesma forma como um todo, a estrutura espiritual em relação à estrutura física do ser humano, ela estaria na posição de Sun San, e a estrutura física em relação a toda a estrutura espiritual da existência de uma pessoa, de cada pessoa, estaria na posição de Hyun San. A função da mente espiritual é nos orientar na busca de uma vida de verdade, bem, beleza e amor, ou seja, uma vida de valor. E a mente física, qual é o propósito? Basicamente, o funcionamento do corpo físico. Temos coisas que nós fazemos conscientemente e tem coisas que nós fazemos inconscientemente. E o corpo funciona muito bem, obrigado, né? Assim que funciona, né? A mente física, ela está preocupada, voltada, focada, concentrada no atendimento e a boa manutenção do corpo físico, que precisa de alimento, precisa de abrigo, precisa de proteção, tem os aspectos de reprodução, enfim. A mente física se concentra nesses aspectos. A mente espiritual, ela já busca valores. A gente falou alguma coisa sobre isso estudando, por isso que eu botei aquela imagem ali numa tela anterior, falando sobre esses atributos Sun San e Hyun San, quando estudamos lá na teoria da imagem original, falando sobre Deus, né? Sun San interno, intelecto, emoção e vontade. Cada uma dessas faculdades buscam, respectivamente, os valores de verdade, beleza e bem, como está ali, né? E formando, então, as ideias, os conceitos, leis e princípios que vão ser armazenados na nossa mente, tal como acontece também em Deus, né? No aspecto Hyun San interno lá na mente de Deus, no ser humano não é diferente. Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, temos muito refinado e apurado esse atributo, muito proximamente semelhante aos atributos que estão funcionando perfeitamente em Deus. Beleza? Vamos seguir aí então na próxima tela? Amor é a origem da vida e ao mesmo tempo a base para a verdade, bem e beleza. Parênteses aqui. A gente falou bastante sobre isso, hein? Quando estudamos lá na teoria da imagem original, a gente falou bastante, foram aulas e aulas. Não só estudando os aspectos de Sun San e Hyun San em Deus, mas também quando falamos nas aulas específicas falando sobre o caráter divino, coração, uma aula inteira, Logos, outra aula inteira, e Criatividade, outra aula inteira. Aulas fabulosas, conteúdo muito importante. Se você tem dúvida, se você não lembra agora, você não assistiu, são aulas imperdíveis, facilitadoras, que você precisa assistir para dar sequência no que nós vamos continuar falando a partir daqui para frente, tá bom? Beleza? Não viu? Se quiser dar um pause e voltar naqueles vídeos, depois retomar aqui sem problema, né? Sinta-se à vontade, né? O vídeo gravado exatamente te permite fazer isso, né? Tem alguma dúvida? Volta lá. Eu sempre falo isso, né? Todas as aulas anteriores eu estou fazendo isso. Não viu? Vê. Viu? Tem dúvida? Vê de novo, né? Estou ficando repetitivo nessas frases, né? Mas seguindo ali então. Nós mencionamos muito sobre a questão do coração como um impulso emocional de buscar alegria através de amar.
conceito importantíssimo que nós grifamos. Se você assistiu a aula, estava com o seu caderninho e a caneta na mão, eu falei, anota, nós vamos voltar a recorrer a esses conceitos. Então tá aí, busca lá nas suas anotações que deve ter esse conceito anotado lá. O amor, o coração, ele vai desencadear esse impulso de buscar alegria através de amar. Esse é o conceito de amor. E o amor, ele vai passar por todos aqueles filtros que a gente também já estudou lá e vai chegar no aspecto sum-sam interno, onde estão intelecto, emoção e vontade, e que vão ajustar, coordenar, filtrar, direcionar esse impulso nesses valores específicos de cada uma dessas faculdades. Verdade em relação ao intelecto, beleza em relação à emoção e o bem em relação à vontade. Por isso ele fala ali, né? Vou ler de novo esse grifo, né? Deu tempo de você anotar? Amor é a origem da vida e, ao mesmo tempo, a base para a verdade, bem e beleza. Beleza? Fechou? Fechou aí a ligação e o nexo com as questões que a gente mencionou anteriormente? Isso é muito importante. Eu estou frisando, eu estou reiterando, eu estou voltando nessas ideias exatamente porque elas são os conceitos, paradigmas, verdades essenciais em cima das quais eu não posso avançar no entendimento do estudo da natureza humana original, né? E nem sequer voltar, se quiser aprofundar o estudo lá dos seres existentes no segundo capítulo, quando estudamos ontologia, né? Mas esses são conceitos fundamentais. Por isso eu dediquei uma aula inteira, exclusiva, para cada um deles, sem pressa, sem correria, para ajudar, para facilitar o seu entendimento, a sua compreensão. Por isso, né, eu reitero, assistiu? Tem dúvida? Assiste de novo. Pega o livro, lê novamente, sem problema. Então, seguindo ali no texto, portanto, uma vida de verdade, bem e beleza, centrada no amor, é uma vida de valor. Uma vida de valor inclui o aspecto de perseguir a própria alegria pela busca de valores para si mesmo. Não obstante, o aspecto mais essencial de uma vida de valor é o esforço para agradar os outros através da realização dos valores. Gente, são conceitos revolucionários, inovadores sobre Deus e sobre o ser humano. Quando nós falamos de existência espiritual, quando nós falamos de mente espiritual, quando afirmamos que na mente espiritual reside essas faculdades de intelecto, emoção e vontade, buscando os valores de verdade, beleza e bem, respectivamente, nós estamos falando não mais de meras reações químicas e físicas da nossa mente, do nosso cérebro, dentro da nossa caixa craniana. Mas nós estamos falando de um aspecto transcendente de tempo e espaço, a nossa existência espiritual substancial. Então são valores que não são simplesmente idealizações, elucubrações que a mente humana física fez e que criou toda a estrutura da sociedade. A estrutura da sociedade, nos seus aspectos de cultura, são reflexos, manifestações de características humanas espirituais. É o ser humano buscando isso que ele acabou de descrever ali, que a gente acabou de ler aí no livro, né? O ser humano buscando valores, e os valores estão diretamente ligados aos outros. Então, quando eu vou estudar a natureza humana original, eu preciso entender, sim, o que é o ser humano. Mas eu não tenho como dissociar o ser humano dos demais seres humanos. Porque nós falamos enfaticamente no estudo da teoria da imagem original. Deus tem um aspecto de atributos, mas ele tem um aspecto de estrutura, onde estão todos os aspectos de relacionamento em Deus. Né? Sujeito, objeto, ação, dar e receber, base, 4 posições, em todas as suas nuances, ação, origem, divisão, união e assim por diante. E aplicamos e replicamos todos esses atributos e estrutura nos seres existentes lá no segundo capítulo. Ok, você vai dizer para mim, não, foi resumido. Foi. É verdade, foi resumido. A gente deu muita profundidade? Não, porque a ênfase é o ser humano. Daqui para frente, todo o livro, todas as aulas, obviamente, né, que a gente vai fazer sobre o livro Novas Essências de Unificação, vai girar em torno do ser humano e os seus aspectos. Os aspectos da sua cultura, os aspectos da manifestação dos seus anseios, dos seus valores na sociedade, nas suas mais diferentes facetas, nos seus mais diferentes aspectos. Beleza? Então é muito importante entender isso daí. Eu não grifei, é o tempo de você copiar,
mas é uma parte muito importante que precisa compreensão e entendimento. Mas vamos lá, sem se estender. Portanto, uma vida de valor é uma vida de amor, de viver para o benefício dos outros, ou seja, uma vida de amor na qual uma pessoa vive para o benefício da família, tribo, nação, humanidade e definitivamente para Deus. Em contraste, a função da mente física é nos orientar na busca de uma vida de alimentação, vestuário, habitação e sexo, ou seja, uma vida material. Vida material é uma vida centrada no indivíduo. Beleza? A ênfase que a gente vai dar, não vou me aprofundar nessa questão aí da vida física, porque isso, né, a ciência, em todas as suas mais diferentes nuances e especificidades, medicina, sociologia, antropologia, enfim, isso está exaustivamente e aprofundadamente estudado, detalhado, esmiuçado. O que nós precisamos compreender é um aspecto que a ciência ainda não alcançou pelo seu posicionamento e a sua postura focada ainda no fenomenológico, ela não consegue ainda alcançar isso que nós vamos falar agora. Mas esse é um conceito, eu acho assim, fundamental, crucial e inovador, que o reverendo Dr. Sam Moon traz, tanto na sua visão teológica, lá no livro Exposição do Princípio Divino, como nesse livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Beleza? É inovador e você vai acompanhar essas aulas e vai se apaixonar por esse conteúdo como eu me apaixonei. Mas seguindo aí, vamos lá. Então, na ordem original das coisas, a mente espiritual e a mente física existem no relacionamento de sujeito-objeto, já explicamos isso longamente lá na teoria da imagem original, sendo que o ser espiritual é sujeito, né, ele é principal, ele é dominante, e o ser físico, ele é objeto, ele é secundário, ele é dominado, ele é subordinado, beleza? Essa é a relação sujeito e objeto. Parênteses aqui, eu acho importante fazer esse parênteses, porque depois você pode ter alguma ideia equivocada e eu vou voltar a esse parênteses que eu vou fazer agora. Não entenda, jamais, sujeito e objeto como bom e mal, melhor e pior, ok? Simplesmente é funcionamento, né? Como mente e corpo, melhor e pior, né? Bom e mal? Não, são estruturas com características específicas, onde um é principal, o outro é subordinado, funciona muito bem, obrigado, né? Por conta dessas posições que a gente explicou detalhadamente lá no estudo da ação, dar e receber, né? Fechando parênteses aqui. Por que eu falei isso? Vamos seguir aí no texto. A união de mente espiritual e mente física constitui então a mente humana. Então, quando nós falarmos daqui para frente, toda vez que nós, dentro do estudo do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, falarmos mente humana daqui para frente, entenda sempre, estamos falando dos dois aspectos, das duas dimensões, o aspecto espiritual, intelecto, emoção e vontade, e os valores respectivos, né? E a mente física, né? Nas suas necessidades e prioridades ali definidas lá na tela anterior. A mente humana, na qual a mente espiritual funciona como sujeito e a mente física como objeto, é chamada mente original. Isso é muito importante entender. O que é a mente original? A mente original do ser humano, planejada por Deus, é a mente onde o aspecto espiritual e o aspecto físico funcionam num perfeito e harmonioso dar e receber, porque elas passam a ter um propósito comum, gerando um resultado. Já esgotamos esse assunto lá no estudo da base de 4 posições, né? Não lembra? Assiste lá, né? Volta sem problema. Seguindo aí, que a mente física obedece à mente espiritual significa que uma vida de valores, ou seja, uma vida de perseguir e realizar esses valores, deve receber prioridade. Eu grifei. Dica para a prova. Anota aí. E uma vida material, uma vida de perseguir a satisfação material, deve ser secundária. Anota aí, dica para a prova, tá bom? Conceito fundamental. E aí eu volto de novo no parênteses que eu acabei de fechar, que eu fiz ali atrás, né? Jamais, de forma alguma, entenda, quando o livro disser, quando o pensamento de unificação afirmar prioritário ou prioridade e secundário, que um é útil, o outro é inútil, um é bom e o outro é mau, esse é melhor e esse é pior. Não é isso, de jeito nenhum. Não tem como eu falar isso, por exemplo, em relação ao funcionamento da minha mente e do meu corpo. Esse dar e receber. Só que é muito claro
sujeito, objeto. Principal, subordinado. Né? O que comanda, o que é comandado. O que dirige, o que é dirigido. E aí, sucessivamente, agente e reagente, ativo, passivo. 30 milhões de exemplos a gente poderia seguir, o objetivo não é esse. Né? É só para lembrar o nosso estudo lá na teoria da imagem original, quando falamos aí sobre esses aspectos, beleza? Seguindo ali, então. Isso significa que uma vida, então, de verdade, bem e beleza, é o propósito ou objetivo definitivo, principal, prioritário. E uma vida de alimentação, vestuário, abrigo, sexo serve como meio para alcançar esse objetivo. Percebeu? É a relação, né? É principal e subordinado, sujeito e objeto. Você vai aplicar essa regra a tudo: átomo, próton e elétron, molécula, cátion e ânion, nas plantas, estame e pistilo, nos animais, macho e fêmea. Entendeu? É melhor e pior? Não tem. Sobrepõe o outro, subir. Não, não tem nada disso. É funcionamento. Tá bom? Seguindo ali. Uma vez que a mente física obedece à mente espiritual e cumpre a sua função adequada, o ser espiritual e o ser físico podem ressoar um com o outro. Esse é o estado no qual o caráter humano é aperfeiçoado. O que é um ser humano aperfeiçoado? Quando você lê na Bíblia a parte teológica, né, a exposição do princípio divino lá do reverendo Dr. Samemon, que ele fala, né, explicando as 3 grandes bênçãos lá do Gênesis 1:28, dizendo que a primeira bênção refere-se ali do crescer, se refere ao aperfeiçoamento do ser humano. Basicamente, o que nós estamos falando lá naquele livro religioso, na parte teológica, no livro Exposição do Princípio Divino, e agora, enfaticamente, no livro Novas Essências para a Significação, a gente está dizendo, um ser humano perfeito é um ser que possui unidade entre a sua mente espiritual e a sua mente física. E eles trabalham, essas duas mentes trabalham adequada, perfeita e harmoniosamente, criando a mente humana original. Criando uma mente original. Beleza? Feito aí as referências, né? Então essa é a forma na qual os seres humanos deveriam originalmente ter vivido. Aqui a gente já começa a esboçar o ideal. Como seria o ideal planejado por Deus da natureza humana original? De uma forma resumida, de uma forma sucinta, de uma forma bem encapsulada, em poucas palavras, é o ideal de um ser humano, que foi apontado lá naqueles autores que a gente estudou na aula anterior ali, né? Buda, Jesus, Maomé não citamos, nós falamos de Sócrates, tantos outros filósofos, basicamente é isso. Qual é o ideal? É esse, um ser humano aperfeiçoado. Beleza? Então na próxima tela, né, só a título de lembrança, eu trouxe ali, né? O Confúcio, por exemplo, falou sobre o retorno à observância dos ritos através da superação do ser. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fim de alcançar a vitória sobre si mesmas, as pessoas frequentemente têm escolhido uma forma de vida monástica, a qual inclui práticas como ascetismo, jejum e vigílias. Basicamente, por que ele diz isso? Vamos seguindo aí, então, na próxima tela, para a gente não perder o raciocínio. Assim, unidade entre mente espiritual e mente física se refere a uma forma de vida na qual, olha o grifo, uma pessoa coloca prioridade em viver uma vida de verdade, bem e beleza, e torna secundária a vida de alimentação, vestuário, abrigo e assim por diante, através de tornar a mente física subserviente à mente espiritual. Entretanto, devido à queda, os seres humanos têm conduzido uma vida material autocentrada, na qual sua mente física domina sua mente espiritual, e a partir disso que todas as dores, sofrimentos e infelicidades dos seres humanos veio a existir. Então percebe, isso está bem detalhadinho no estudo do livro Exposição do Princípio Divino do reverendo Dr. Samemon, a parte teológica. Quando ele fala lá no capítulo 2 sobre a queda do homem e toda a sequência, porque o ser humano, por conta da queda, não vou entrar nessa discussão aqui, mas basicamente essa estrutura de relacionamento entre a mente física e a mente espiritual, tendo a mente espiritual como sujeito em relação à mente física, ela se tornou invertida. Hoje nós vivemos uma vida onde, por conta da ignorância, da falta de percepção da existência dessa realidade espiritual, da estrutura espiritual, da mente espiritual,
presos apenas ao aspecto fenomenológico, a gente acaba colocando prioridade no aspecto material. E é assim que a gente vive hoje. Qual é a ênfase cotidiana prioritária da existência humana? É a vida de alimentação, vestuário, abrigo, as necessidades físicas, o corpo físico, a manutenção da saúde, do bem-estar, do conforto e assim por diante. Em detrimento, em prejuízo de qualquer outra coisa. Hoje nós vivemos, e a prova disso nós vivemos numa sociedade onde o sistema de valores está confuso, decadente, em declínio. Né? Nós temos valores confusos, distorcidos, divergentes nas diferentes sociedades, né, ao redor do nosso mundo, não só em questão de tempo, mas também na questão geográfica, na questão espacial. Diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes valores. E toda essa confusão. E como a gente mencionou na aula anterior, ali na introdução, todas as proposições ou tentativas e proposições no entendimento de como seria o ideal e como resolver esse problema. Mas enfim, a gente vai fazer essa análise na sequência ao longo desse estudo, tá bom? Então vamos seguir aí para a próxima tela. A mente original, na qual mente espiritual e mente física estão unidas através da ação dar e receber, se assemelha à base de 4 posições interna no Sun San de Deus. Mais um parênteses aqui, rapidinho, né? Só a título aí de lembrança, né? Se você não lembra, nós estudamos isso detalhadamente ali na teoria da imagem original, falando sobre as características sujeito e objeto, dar e receber, base 4 posições, especificamente base 4 posição mantenedora de identidade interna. Basicamente é isso que ele está se referindo. Então, quando você for procurar lá nos vídeos gravados, tá lá a dica, tá? Olha nessa questão ali, né? Nesse tema, né? Cada aulinha tem um título ali, você vai lá e pega a aula falando sobre base de 4 posições, especificamente a mantenedora, e especificamente falando sobre interna. A principal função da mente original é nos orientar a viver uma vida de amor, perseguindo os valores de verdade, bem e beleza baseados na mente espiritual. Então você vê, o livro vai dando essas ênfases, né? Eu poderia ter grifado ali, mas fica a dica. Quando ele fala, né, valores, quando ele fala intelecto, emoção e vontade, quando ele fala, né, verdade, bem e beleza, entenda sempre, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação vai estar sempre se referindo à mente espiritual. Beleza? Assim, o ser humano pode ser caracterizado de forma fundamental como homo amans, né? Ou uma pessoa que ama. Característica fundamental, principal, essencial, impulso básico que nós estudamos muito, falando lá na teoria da imagem original sobre Deus. Né? Falamos sobre o impulso, né? O impulso principal, o âmago de Deus, o coração com esse impulso emocional de buscar amar e através de amar ser feliz, ou seja, encontrar alegria. Nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, por isso o livro chama Homo Amans, por quê? Porque nós somos criados com o impulso tal qual Deus, de, através do amor, fazer coisas através das quais ser feliz, de forma verdadeira, bela e boa. Beleza? Vamos começar a armazenar aí no nosso Ryun-san interno, ideias, conceitos, leis e princípios, esses paradigmas, porque eles são fundamentais, sobre os quais a gente vai seguir todo o nosso estudo daqui para frente, tá bom? O restante do livro aí, Novas Essências do Pensamento e Unificação, nas suas mais diferentes mudanças, quando a gente for passar para outros capítulos e outros temas, nós vamos sempre recorrer a essas afirmações, a essas ideias, conceitos, leis e princípios. Tá bom? Então anota aí. Deixei o tempinho aí para você poder anotar. Mas seguindo ali então. Então uma vida de valor se refere a uma vida verdadeira, uma vida moral e ética e uma vida artística. A função secundária da mente original é nos orientar a viver uma vida de alimentação, vestuário e abrigo, ou seja, uma vida material baseado na mente física. E eu volto a afirmar isso aqui. Jamais confunda. Não, então quando você fala mente física, você quer dizer que é má, que é ruim, que é problema. Não! Ela é fundamental, essencial para a manutenção e a qualidade disso é fundamental, inclusive para a qualidade da minha vida espiritual, a minha vida física. Só que a gente está colocando as posições bem claras, sujeito e objeto, principal, subordinado, né?
para você entender qual é ou quais são as prioridades que nós devemos elencar e conduzir as nossas vidas centradas ou focadas nessas prioridades. Beleza? É só um parênteses aqui para não deixar sombra de dúvida sobre essa questão, tá bom? Seguindo aí então, o próximo item ou a próxima parte aí que a gente vai estudar na próxima aula é o item B, um ser harmonioso de Yang e Yin. Tal como estudamos em Deus essas características Yang e Yin dentro do estudo da imagem divina lá em Deus, também o ser humano como um ser criado à semelhança de Deus, ou seja, um ser portador também de uma imagem divina. Falamos agora nessa aula sobre Sun San e Hyun San, trouxe alguns aspectos aqui que eu achei importante, mas reitero, né, a importância de você pegar o livro em mãos, se debruçar e ler ali, estudar, porque tem mais detalhes, mais informações. A ideia básica é só pontuar essas questões aí que a gente trouxe, que eu entendo que são as ideias principais. E já fazer aqui o nosso compromisso para a próxima aula, né? Nós vamos seguir então agora estudando ainda dentro do item imagem divina do ser humano, na sua natureza humana original, os aspectos, os atributos lá da imagem divina, Yang e Yin. Basicamente uma leitura aqui do que a gente vai seguir estudando na próxima aula. Yang e Yin, na teoria da natureza humana original, se referem a um esposo e uma esposa, como um ser substancial Yang e um ser substancial Yin. E a gente falou, quando estudamos lá na teoria da imagem original, uma das exemplificações que a gente usou mais ali nas analogias e comparações na explicação desses atributos foi exatamente isso, homem e mulher. Porque nós afirmamos, né, que o ser humano, deixa eu corrigir aqui, o livro Novas Essências do Pensamento e Unificação afirma que o homem é um ser substancial Yang e a mulher é um ser substancial Yin. Aí você deve estar pensando, pô, eu não vi essa aula, fiquei na dúvida. Como é que é esse negócio aí? O homem é só Yang, a mulher é só Yin? Eu não vou explicar. Tá lá a aulinha gravada. Se você não viu, assiste lá. Assistiu? Não entendeu essa parte? Assiste de novo, tá bom? Eu expliquei isso lá. Mas nós vamos falar sobre isso detalhadamente, pormenorizadamente, na próxima aula. Então já fica feito o nosso compromisso. Seguindo ali, então, os problemas de como um esposo e uma esposa deveriam viver e o que uma família deveria ser, têm sido questões importantes desde tempos antigos. Animais, plantas e minerais existem e se multiplicam através da união de Yang e Yin. Até trouxe essa imagem que está lá no livro, né? Se você for ler antes de assistir a próxima aula, hoje já leu, mas a gente já usou essa imagem quando estudamos também os atributos de Yang e Yin, falando exatamente isso que está aí na imagem, né? Yang e Yin são atributos duais dos atributos Sun San e Hyun San. Ou seja, de uma forma bem resumida, sem se estender e fazendo referência para você assistir a aulinha que a gente deixou gravada, Sun San tem características Yang e Yin, tal como o Hyun San também possui características Yang e Yin. Beleza? Ficou claro? Não ficou? Assiste a aula lá, tá gravado, eu expliquei isso lá. Mas basicamente, essa questão aí de que a gente vai se debruçar bastante no estudo de homem e mulher, exatamente porque essa é uma questão que ainda permeia as relações humanas, né? Fundamentalmente as relações homem e mulher ao longo de toda a história humana tem sido uma relação conflituosa, exatamente pelo entendimento distorcido, superficial, raso dessas características masculino e feminino, Yang e Yin. Mas enfim, como eu falei, isso é tema para a próxima aula. Então são só cena dos próximos capítulos, né, só para firmar já o nosso compromisso, então é isso.